Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista especializado em saúde. Limpeza. E aí, já fez a faxina? Não estou falando de faxina da sua casa e nem aí a faxina da sua empresa. Estou falando do seu corpo. E aí, não fez? Limpeza no fígado. Já ouviu falar? Vesícula. E aí? Tem muita pedra aí? Ah, tem um parente que, tem pedra na vesícula, no fígado. O nosso tema de hoje é limpeza, por que não falar, né? Acho que é o termo mais correto, né? Nós hoje, né, nos alimentamos de forma errada, refrigerantes, agrotóxicos, remédios, né, conservantes, e até um certo limite o nosso organismo dá um jeito. E aí, quando você fica um pouco doente, a velocidade da limpeza diminui e depois, com o tempo, você vai perceber que você poderá estar intoxicado de tal maneira que já é o que o pessoal fala, né? Começa a formar uma pedreira no organismo. Agora, o meu convidado, ele vai estar presente no Congresso de Práticas Integrativas no tratamento do autismo, que é essa informação que tem aqui. Então, se você tem um parente, uma pessoa que tenha autismo na família, ou que você conheça alguém, vai ser aí dia 25, 26, 27 de agosto, e vai ser em frente ao aeroporto de Congonhas. As informações estão aqui nesse link, tá no Saiba Mais. E eu te faço um alerta. Mesmo que você não tenha parente autista, mesmo que você não tenha um membro da família aí que tenha essa doença, compareça lá, se inscreva, participe, porque serão mais de 30 profissionais da área da saúde abordando como ter mais saúde. Então, acho que vale a pena você reservar aí essa data no seu calendário para ter mais saúde. O meu convidado de hoje é o Dr. Alcir Marques, que desenvolveu o método CRIA. Acho que é assim que fala, é sânscrito, eu não sou especialista em sânscrito, mas ele vai me corrigir aqui. E é um processo de limpeza. É isso, doutor Alcir? Seja muito bem-vindo. Olha, Fernando Betete, muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. E é isso mesmo. É uma limpeza, uma faxina que os nossos antepassados lá na Índia, há mais de 8.000 anos, já fazem com excelência a cada mudança de estação. Isso que você colocou agora ficou muito bem colocado. O pedido, faz quanto tempo que nós não fazemos essa faxina interna? Então, um dos avisos aí, que está todo mundo recebendo como um susto, tem sido as litíases biliares, que são as pedras, tanto a nível de fígado, tanto a nível de vesícula, tanto a nível de rins. Vesícula, litíase hepáticas, litíase biliar e litíases renais. Esses são dois filtros maravilhosos que temos no nosso organismo, e isso não é uma coisa que está simplesmente acontecendo agora. Nós temos aí visto uma alta carga tóxica devido a tudo que nós estamos, desde o momento que nós acordamos até a hora que nós irmos dormir. O Dr. Laírio Ribeiro mesmo coloca à disposição que mais de 80 materiais tóxicos nós temos no contato diário. E isso é muito importante, porque a base da nossa saúde não é nada mais, nada menos, Fernando, do que o nosso terreno biológico, a limpeza de absorção. E eu me assustei, porque eu estou há 32 anos dentro dessa área e pensei que a gente já estava conhecendo tudo. Eu sou iridólogo, faço quiropraxia, estudei muito sobre a parte da ortomolecular, da biomolecular, acompanho há quase 30 anos já o doutor Efraim aí em todos os seus congressos. Temos muitos especialistas maravilhosos, mas eu chego a um ponto da minha profissão
que eu me comparo com um caso muito grave na minha própria família, com a minha esposa. Como a gente estava tentando comentar ali antes, iniciamos, né? Mas imagine só, eu há mais de 30 anos me sentindo um grande especialista dentro da naturopatia, dentro da parte natural dos tratamentos, e percebi que eu fiquei sem chão. E minha esposa começou a ter vários sintomas, e aí a gente foi procurar novamente dentro da medicina tradicional chinesa, da medicina ayurvédica, que é e sempre foi a minha cachaça do dia a dia, estudar e aprofundar dentro dessa área. E foi lá que a gente começou a descobrir esse método maravilhoso. Fiz uma viagem para a Índia, isso vão fazer quase 13 anos, a minha última viagem à Índia. Minha primeira viagem eu fiz aos 28 anos de idade. Também tive a honra de praticar com um dos maiores mestres aqui do Brasil, Dr. Huberto Gama, que foi o primeiro que me levou para a Índia para toda essa ação. Já foi para a Índia, então? Isso, adoro o trabalho. Quanto tempo lá, né? Você foi lá para fazer esse curso? A primeira viagem eu fiquei 40 dias. A segunda viagem foi mais visitação, a gente ficava na World Development Parliament, lá em Nova Delhi, onde que a gente fez todo um trabalho de especialização, e a gente ficava no hospital, fazíamos toda uma introdução dentro da parte da naturopatia, das técnicas indianas, mas o que me chamou muita atenção foi porque eu era muito novo, estava com 28 anos, primeira viagem que eu fiz para lá, e aqueles métodos de limpeza, de clister, de técnicas, principalmente do Panchakarma, foi o que mais me chamou a atenção. Mas eu te digo, de coração, Fernando, que eu nunca imaginei conseguir trazer para o Brasil uma técnica tão profunda, uma pelo medo que eu tinha de colocar pessoas em risco, porque, de fato, uma pessoa para fazer o Panchakarma, ela precisa estar muito saudável, em muito equilíbrio físico, mental, até mesmo espiritual, porque são técnicas fortes, né? Agora, doutor Alcir, o protocolo dessa limpeza hepática, dessa limpeza biliar, o que ela difere de outros protocolos que talvez sejam também populares, né? Existe uma diferença entre esses vários protocolos à disposição da população? Existe. E agora, nesse congresso, estou trazendo muita novidade, porque eu vi a doutora Geis aí falar contigo sobre o citocromo P450, que hoje a gente sabe que ele é o grande responsável por toda essa harmonia. Como o citocromo P450 é uma família de enzimas, de proteínas, e são responsáveis pela metabolização de toda a toxicidade. Desde o que acontece quando você aí que está em casa nos assistindo nesse momento, repõe testosterona, essa testosterona ela é ativada e depois ela tem que ser desativada. E isso aí, quem faz isso para nós, a nível hormonal, é o citocromo P450. Então, nesse ponto, as toxinas acumuladas, porque existem aí 3 pontos importantes para falarmos. A primeira, a intoxicação, vamos dizer, presente, que é o que a medicina integrativa está falando muito hoje. Todo dia a gente vê e se assusta, é o celular que pode estar gerando carga eletromagnética, que gera toxina, é o nosso ar, é a nossa água, tudo isso que está todo mundo no nosso dia a dia. Mas existem mais 2 cargas tóxicas, intoxicações, que ainda nós precisamos aprender mais. E eu estarei lá no congresso trazendo grandes novidades sobre, primeiro, a intoxicação que é adquirida, que é aquele que está durante a nossa vida, quando deu aquela crise, quando tivemos aquela febre, aquela alteração, gera um certo acúmulo a nível mitocondrial. Então, como trabalhar em cima dela? E a terceira, que é essa carga hereditária ou herdada. E aí também incluímos, porque o espectro autista, ele está ligado hoje, dentro da ciência, por duas linhas. Uma delas, a parte genética, e a outra, a parte comportacional, vamos dizer assim, a epigenética, que é aquilo que nós estamos no dia a dia. Eu acho que assisti várias lives tuas aí,
esses dias com colegas que vão estar lá, e todo mundo tem essa base. Agora, para que isso venha a ter um equilíbrio, nós precisamos, todo mundo é unânime, todos os especialistas são unânimes em falar que precisamos de uma boa nutrição, uma boa alimentação, uma boa reposição de nutrientes, mas faço uma pergunta importante agora, Fernando. E se o teu corpo não estiver absorvendo isso aí? Se aquelas camadas intestinais não estiver assimilando? Porque eu tenho, como o caso que já vou finalizar ali sobre minha esposa, a gente fazia toda a reposição de D3, fazia toda a reposição hormonal, as vitaminas e minerais, e eu tive, durante esses 32 anos de profissão, eu tive muitos exemplos na mesma família de pessoas que reagiam muito rápido, até para um estado emocional, um estado físico, um estado biológico, e algumas, muitas vezes da mesma família, que faziam o mesmo protocolo, faziam o mesmo tratamento e não tinham a mesma resposta. Uma das coisas importantes foi isso. Então, guardem aí. Se você está fazendo tudo que é certo, como alguns casos de pessoas que são vegetarianas há 20 anos que vieram fazer tratamento conosco e tiveram um susto do que eliminaram, que acharam que simplesmente não mudar o hábito alimentar, colocar as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, os hormônios que teu corpo precisa, já tinham resolvido essa situação. Então, vamos chegar lá no protocolo. Chegando da Índia, eu desesperado, tá, vendo o caso de minha esposa, porque, por incrível que pareça, Fernando, ela chegava à noite e ela dizia assim, ó, cuida dos nossos netos, eu não sei se eu vou acordar amanhã. Ela fazia 5 passos e não estava conseguindo respirar. E aí entra, numa daquelas fotos que eu mandei para você, que mostra a estrutura de um fígado saudável e a estrutura de um fígado inflamado, intoxicado. Então, ele aumenta muito essa estrutura. E dentro desse caso, como ela passou por cesáreas, ela teve alguns partos mais difíceis, então, tudo isso, no rompimento dos tecidos orgânicos, por isso que eu gosto, eu adoro, sou apaixonado pela integrativa, porque ela nos mostra vários caminhos. Então, a gente não é unânime em um só. O protocolo CRIAR, ele veio para ajudar a limpar o terreno biológico, mas principalmente depois tem todo o resto que deve ser feito no dia a dia, certo? Então, quando a gente voltou de lá, e eu observei que, chegando no Ashna, lá no sul da Índia, eu fiquei 12 dias internado naquele hospital meio precário, mas foi o que tinha à disposição naquele período. Em 12 dias eu consegui eliminar 14 quilos. E que faço um adendo aí. Você perdeu 14 quilos em 12 dias? Em 12 dias. E hoje eu tenho muita toxina, muito resíduo, muito lodo biliar, tá? Resíduo tóxico que fica inchando, inflamando. E hoje, quando o pessoal chega no consultório e pede assim, eu gostaria de emagrecer, eu disse, então, vamos fazer em etapas, ou emagrecer nós vamos falar depois. Primeiro nós vamos começar observando os exames laboratoriais, eu gosto muito de ressonância magnética, todos os outros pontos, mas como nós temos uma equipe de profissionais que pedem uma primeira base, eu acredito que uma das coisas que fica aí muito importante nessa mensagem que nós estamos passando, pelo menos uma vez por ano, é importante você fazer uma ultrassom abdominal total. Porque hoje, a medicina convencional, ela não está dando a devida importância ao fígado e principalmente à vesícula. Então, esses marcadores inflamatórios que a gente pede, e lá no congresso a gente vai estar expondo e colocando à disposição de todos que estarão comparecendo. Então, os marcadores, a gente leva em consideração eles, porque não é qualquer protocolo de detoxificação que pode ser feito, como muitas vezes o pessoal faz esses apresentados na internet como os protocolos caseiros, né? Então, vamos chegar, como que nós desenvolvemos isso. Voltando de lá, esses 14 quilos foi incrível, porque os meus exames, a princípio, para mim, antes de eu conhecer o Gabriel de Carvalho, eu achava que estavam normais, mas não, eu precisava deles ideais. E no ponto de ação,
as minhas costelas flutuantes começaram a ficar flutuantes novamente. Elas começaram a ter espaço. Quando eu respirava, para você ter uma ideia, você que está nos assistindo aí, se você fizer uma respiração agora profunda, você vai ver que talvez há 1 ano atrás, 5 anos atrás, você conseguia trazer muito mais ar para dentro do teu organismo. Aí nós envolvemos uma outra área que é o nosso diafragma. Conforme a pressão do teu fígado com mais toxinas, mais dificuldade nós vamos ter no diafragma. E ele gera uma certa atrofia. E isso também interrompe todo esse processo de liberação de oxigênio para o cérebro. E aí começa uma bagunça generalizada. É toxina que entra pelo ar, é toxina que entra pela tua alimentação, tá? Tudo que está no teu dia a dia, que é essa adquirida do nosso dia a dia. Só que no caso dela, já estávamos numa intoxicação hereditária, herdada. Porque como ela já vinha de uma estrutura maior, quando eu fui para lá, fiz a desintoxicação, fiz o Panchakarma, eliminei, eu posso dizer assim rapidinho, as técnicas do Panchakarma são muito pesadas. Os primeiros dias nós recebíamos um chá, e aquele chá fazia uma técnica de vômito. Fiquei quase 2 dias só eliminando. Então, depois dos outros dias, isso que nós fazíamos yoga já às 5 horas da manhã, um caldo, uma sopinha. Uma das coisas que nós se hidratávamos, nós tínhamos que tomar, em média, 5 litros de água antes das 8 horas da manhã. E essa água, ela colocada para dentro e era retirada novamente. Era um processo, por isso que eu achava incrível nós conseguir trazer para cá um protocolo parecido com esse. Mas voltando. Aí é muito sofrimento, não é? Muito, muito, muito sofrimento. Nossa, foram 5 dias de limpeza intestinal, de Clister. Nossa, foi assim, é por isso que eu te digo, se você puxar aí Panchakarma 1 hora, você vai se assustar com as técnicas lá. É para o povo que que nasceu fazendo aquilo, não para nós. E como eu era muito novo, eu gostava, para mim aquilo lá tudo era novidade. Hoje eu não sei se eu conseguiria resistir a fazer o Panchakarma da forma que é feito lá na Índia. Mas o método que você desenvolveu é menos doloroso? Vamos aí falar do seu método. Então, voltando ao meu método, voltando para o Brasil, eu convidei vários pacientes e clientes que eu tinha aqui na região de Chapecó e levei eles ao final de semana num hotel, fizemos o processo e coloquei a minha esposa junto, ela naquela situação. E nós fizemos só a parte de fígado e vesícula, que é feito lá. Aí nós fizemos uma formulação para estimular aí o suco gástrico, para melhorar o relaxamento da bile e dos dutos hepáticos. Então nós usamos aí o básico do tratamento fígado e vesícula. Só que o que eu percebi? Que ali nós conseguimos um resultado e mexemos também com a parte da bile, mas nós não conseguimos fazer a segunda fase. E como eu estudando a parte da ortomolecular, eu sei que dentro da desintoxicação nós temos a parte da ativação, conjugação e eliminação, que já vamos falar em seguida. O que aconteceu? Nós simplesmente lá na Índia fazíamos só a parte de ativação. Nós tomávamos os líquidos, lá nós tínhamos um suco que tinha ácido málico, um suco de uva, também temos um suco de maçã aqui no Brasil. Então a gente tomava aquele suco, ele trabalhava e eliminava. Só que voltando para cá, fazendo essa primeira limpeza, eu percebi que eu estava colocando em risco a vida de muitas pessoas, porque começavam a acontecer crises renais. Eu comecei a perceber que as pessoas, no segundo e terceiro exame, começaram a ter uma acidificação. Então, o pessoal fazendo a limpeza de fígado e vesícula, o básico que nós temos aí, exposto até em alguns livros, eles simplesmente, se não tiver um acompanhamento médico, não tiver as técnicas de limpeza, como são ensinadas a hidrocolonterapia, pelo menos 5 sessões de hidrocolonterapia, a necessidade, e depois a reposição de tudo que você tirou nesse período. Então, complicou, aí foi o momento que eu tive uma luz, que Deus me iluminou ali, eu chamei o pessoal da bioquímica, da nutrição,
da ortomolecular, se reunimos e ali começou a ser desenvolvido o protocolo CRIAR. Ali nós obedecemos parte a parte, tá? Aqui está o protocolo CRIAR. Então, ele obedece a fase 1, a fase da bioativação, tá? Aqui, a fase 2, a fase da conjugação e, principalmente, a fase da eliminação. Porque hoje eu vou te dizer uma coisa, você entra na internet e você vê um monte de gente feliz de ter tirado aquele lodo, aquela lama biliar, que é produzida hoje, a bile, é produzida 1 litro até 1,5 litro em todos nós, certo? Agora, o que acontecia? Se você não tinha a função, a segunda etapa, que é a conjugação, e aí nessa conjugação a gente entra em 5 etapas, e se essas etapas não forem obedecidas rigorosamente, se faltar ali, vamos dizer, a vitamina B3, se faltar a vitamina B12, que nesse caso, lá naquele processo na Índia, não tinha nada disso. Eu posso hoje, para nós ocidentais, estar colocando em risco a minha saúde. Então, por isso que a gente utiliza junto às nossas clínicas, sempre, todo médico no Brasil, hoje nós temos milhares entre médicos, nutricionistas, terapeutas, bioquímicos que utilizam o nosso método. Nós temos as últimas estatísticas aí, são mais de 60 mil pessoas no Brasil que já passaram pelo processo do protocolo CRIAR e agora estamos também desenvolvendo o protocolo na Europa. Isso aí. Agora, então, doutor Alcir, é o seguinte, a gente conhece, né, via própria internet, série de protocolos que a pessoa tem que fazer durante uma semana, não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo. De forma prática e objetiva, o teu protocolo dura quanto tempo e como é que ele é feito passo a passo? Em quanto tempo eu já consigo limpar o meu organismo? Ótimo. Aí é a melhor pergunta de hoje. Nós desenvolvemos ele, depois de toda essa estruturação na formulação, o PK1, ele é usado por 7 dias, é tomado antes do café, almoço e janta, durante 7 dias, sempre levando em consideração que nós vamos ter que parar a produção de bile nesse período para nós podermos carrear tanto bile quanto toxina, quanto lodo e lama biliar que está acumulado nas ações hepáticas, né, nos nossos dutos hepáticos. Porque todo o pessoal que tira a vesícula desenvolve lá, sabe que saiu 50 pedrinhas, 100 pedrinhas, 200 pedrinhas, mas o que a gente descobre é que aquilo ali, no fígado, é fichinha. Nós temos lá de 15 a 20 mil pedras, quando isso é um pouco assustador. Então, primeiro passo, a pessoa se propõe a passar por uma consulta, um acompanhamento, fazer seus exames, daí ela vai se programar e fazer 7 dias, 3 vezes ao dia, antes do café, do almoço. Nós temos aqui um scope, tá? Uma medida, ele é pó, você vai dissolver isso aqui dentro de um pouquinho de água e acrescentar 200 ml de água antes do café, almoço e janta. É amargo de tomar? Nossa, é uma delícia. É uma delícia. Tá? Então, logo lá no congresso você já vai experimentar e já vou te fazer o desafio para você já passar por isso, porque essa semana eu estou finalizando um protocolo. Eu faço pelo menos 4 protocolos por ano. Mas é por causa de avião, é por causa de alimentação. Eu vou ter que vomitar também, não, né? Não, já vamos esclarecer. Aquilo ficou lá na Índia. Esquece, aquilo ficou na Índia. Aqui nós temos tecnologia, nanotecnologia, frequenciais. A coisa tomou um outro rumo, ficou maravilhoso. Então tá, eu tomo durante 7 dias esse primeiro, como é que ele chama? No 7º dia você você abre esse também, é um scope muito parecido com o outro, também é em pó, dissolve às 18 horas do 7º dia, às 20 horas do 7º dia, às 18 e às 20, tá? Terminou esse, e daí nós vamos fazer a catástase, que é o quê? Nós vamos espremer a vesícula. Como o terreno biológico foi trabalhado com todas as vitaminas, minerais e aminoácidos necessários para a fase 1, fase 2 e preparar o organismo para a eliminação, você vai no 7º dia à noite, da mesma forma que é feito o protocolo normal. Isso aqui nós temos um azeite de oliva
com todos os minerais para ajudar a estimular com muito mais ação do metabolismo do citocromo P450, e você vai tomar e deitar de barriga para cima aproximadamente por 1 hora. Dali em diante começa a acontecer todo aquele processo. Só que o que acontece? Para o cuidado com a microbiota, com a função intestinal, esse aqui começa-se no 7º dia e termina-se a dose no 30º dia, aproximadamente. Alguns tomam um pouco a mais, um pouco a menos, é mais ou menos o ciclo do nosso protocolo leva 30 dias. Nesses 30 dias, a pessoa, eu tive casos, Fernando Betete, o que aconteceu? Na primeira semana, do 1º ao 7º dia, as pessoas perderam 15 quilos de toxina do corpo. Não, eu não acredito. 15 quilos? Eu tenho hoje mais de 10 mil depoimentos, que alguns estão na internet, o pessoal contando suas histórias, os resultados maravilhosos. Doutor Alcir, a pessoa fica quanto tempo no banheiro? Tem que interditar o banheiro? Depende do grau de toxina. Eu vou te contar um fato que eu faço em minhas palestras. Quando eu estava num congresso do doutor Roberto César Leite, em Curitiba, ele trouxe um especialista lá dos Estados Unidos e ele contou que ele tinha feito uma autópsia de um cadáver de 82 anos e onde que foi encontrado no seu interior fezes de sua infância. Então, olha o paradigma que estamos quebrando agora. E o interessante é que o protocolo CRIAR, ele segue todas as regras bioquímicas, dentro de um padrão que é feito. Todo esse produto é feito em Curitiba, no laboratório da NutriScience. Lá fica-se mais 48 horas no Quantum, que é um equipamento que ajuda a estimular a frequência dele, para que todos os órgãos do sistema digestório sejam equilibrados. A pessoa faz um trabalho. Agora você diz assim, eu falei 4 vezes que eu faço ao ano. Depende do objetivo e da carga tóxica tua. Se você estiver muito intoxicado, você pode ir até 10 vezes no banheiro na primeira vez que você faz a desintoxicação. Agora, um fato muito relevante. Eu tenho pacientes meus que pedem para mim assim, mas Marcos, eu queria aquele primeiro protocolo que você me vendeu, porque eu estou fazendo o 4º e eu já não estou indo ao banheiro. Eu vou 1, 2 vezes ao banheiro quando eu estou fazendo o protocolo. Eu digo, meu amigo, isso não vai acontecer mais, porque aquela toxina que você tinha já foi eliminada. Agora você está entrando num equilíbrio de homeostase para o teu bem-estar. Então, temos mais de 1000 casos de pessoas que tinham que ter feito a cirurgia de vesícula. Eu não sou contra fazer cirurgia de vesícula, eu sou a favor a ter mais saúde. E a vesícula, para mim, ela é um dos órgãos tão importantes que vários especialistas estão falando que daqui a pouco vai ser proibido fazer a cirurgia de vesícula. Porque as pessoas começam a não assimilar muito das principais vitaminas, principalmente as lipossolúveis, a vitamina D, E, K e A. Então, vários fatores acontecem nesse ponto. Olha, eu não sei o que eu vou falar aqui, porque 10, 12, 15 quilos em 2 semanas de tratamento, e isso daí é sujeira, é toxina. Sujeira, não é peso. Agora, aquela pessoa que está nos escutando aí, que é magrinha, não vai querer chegar perto disso. Ao contrário, muitas vezes ela está abaixo do peso, porque também não está assimilando, está bloqueada, e no momento que ela libera isso, os nutrientes que ela consome começam a aumentar massa muscular e saúde. Tem uma pergunta aqui do Dr. José Lopes Fernandes: como ele contorna a reabsorção biliar, que é de 90%? E aí, doutor Alcir? Para você ter uma ideia, na primeira semana, você faz o trabalho do terreno biológico. Você fortalece o terreno biológico e vai limpando a parte do intestino como se estivesse fazendo a hidrocolonterapia. Está limpando todo o teu terreno. Muitas vezes essa pessoa tinha muita constipação. Tem pessoas que chegam ao consultório que defecam a cada 15 dias. Imagine a reabsorção dessas toxinas
e o trabalho que dá para a vesícula, tá? Por isso que se forma muito esse lodo biliar, lama e as próprias litíses. O pessoal hoje chega todo dia aqui na clínica, que eu atendo aí algumas clínicas aí em São Paulo, Balneário Camboriú, e aqui na minha cidade de residência, que é Chapecó. O que nós temos feito é, através do protocolo CRIAR, a gente sabe mais ou menos como que está o nível de homocisteína, como é que está o nível nos exames, né? O nível de litíase biliar, o nível de esteatose hepática, e para mim, já quando a pessoa me chega com um grau moderado de esteatose hepática, significa que muitos dos dutos já estão congestionados, mas os sintomas dados pelo fígado são quase nenhum, diretamente, mas indiretamente estão ligados à hipertensão, à diabetes, à obesidade e até mesmo a muitos CAs. E é nessa história agora que eu estou levando vários trabalhos científicos novos falando dentro da ação do autismo, da disfunção metabólica dos pais e dos avós. Quem já retirou a vesícula pode fazer esse tratamento? Não pode, deve, essa pessoa que está mais sendo prejudicada, porque como ela sem a vesícula, automaticamente ela tirou o que estava na vesícula, e o resto que estava lá dentro do fígado. Acho que eu até encaminhei para você um dos vídeos do Lair, né? Ele falando dessa função. A pessoa que não tem a vesícula, ela não só tem que fazer o protocolo, deve fazer o protocolo CRIAR, como ela deve também ter um acompanhamento com o oxbile, que seria aquela bile bovina, e outras ações para ela pelo menos tentar equilibrar, porque a tendência de tempo de vida dela diminui e muito, sem essa peça importantíssima para o nosso organismo. Você quer dizer, então, que para o homem, ou até para a mulher, né, que tem aquela barriguinha do chope, ou aquela mulher que tem aquela pochete ali, com esse tratamento no total são 30 dias, mas a partir do 14º, né, que já começa a ter a evacuação, o processo de limpeza, então o processo de limpeza... o processo de limpeza já começa a partir do primeiro dia, porque nós conseguimos, com a tecnologia, a nanotecnologia que é utilizada no protocolo, que a luz do intestino se abra. Então, nós temos muita ação. Tem pessoas que, claro, lá no 3º, 4º, 5º dia, o intestino começa a funcionar. Tem pessoas que já me ligam desesperadas, doutor Alcir, eu estou com diarreia, é normal? Hoje mesmo 2 pessoas me ligaram, até um médico aí de São Paulo, a colega que esteve no Congresso de Ozônio agora essa última semana aí, que me falou o seguinte: nossa, eu estou com muita diarreia. Eu disse, meu amigo, diarreia é diferente de você estar evacuando muito. Quando a luz do intestino abre, você está tomando a nossa formulação, você trata de hidratar bem o teu corpo, porque você não vai se sentir debilitado, enfraquecido, como acontece na maioria das diarreias. Eu tenho casos de pessoas com 94 anos que fizeram o protocolo e se sentiram muito bem os resultados. Por isso a necessidade sempre de fazer o protocolo acompanhado de um profissional. Todas as pessoas que hoje têm em suas clínicas o protocolo CRIAR são pessoas que já passaram, mesmo em acharem que não necessitariam, que estavam bem, e depois ali se apaixonaram pelo processo, porque tudo que eles estão fazendo, estão dando uma D3, estão fazendo uma reposição hormonal, tudo isso aumenta essa possibilidade de absorção e de distribuição. O paciente melhora muito mais rápido, né? Quem não pode, quem está proibido de fazer esse protocolo? Uma pessoa que esteja muito debilitada, uma pessoa sênior que não tenha um acompanhante, tá? Porque eu tenho pessoas até que no pós, que estavam com CA, que estão fazendo quimio e rádio, nos intervalos, em alguns casos nós estamos fazendo sobre acompanhamento e sobre critério médico também. Agora, gestante, nem próximo deve chegar, tá? Lactante, então no período de amamentação também deve ser evitado. Pessoas que estão aí com doenças inflamatórias, vamos dizer que ela esteja com uma hemorroida, ensangramento, com muita dor, ela deve primeiro se tratar, melhorar essa patologia para depois entrar no protocolo CRIAR.
mas de um modo geral, ela respondendo bem, tendo condições de ter um banheiro próximo, ela pode fazer tranquilamente. Crianças abaixo de 8 anos de idade ali, tem que se ter alguns critérios, mas a maioria do pessoal aí está bem liberado para ver a necessidade. Imagine só, os nossos antepassados aqui no Brasil mesmo já nos davam laxantes, purgantes, já nos davam aquela ação principalmente de vermífugos, né? Então, isso nós temos que voltar a entender. E o protocolo CRIA veio para simplificar. Tudo aquilo que é feito lá na Índia, a gente deixou muito básico aqui, muito prático. A pessoa, depois que ela faz a primeira vez, ela já é enfermeira de toda a família. Ela já sabe como que isso acontece. Eu cheguei aqui em 6 anos a colocar mais de 6.500 pessoas dentro de hotéis. Nós fazíamos grupos para nós testarmos e deixarmos ele prontinho para ser um produto hoje com uma eficácia muito rápida, com uma segurança, uma rapidez e principalmente com um protocolo que potencializa. Você está fazendo uma reposição também de minerais e vitaminas junto com a detoxificação. Isso te dá um up depois do detox CRIA. Bom, o protocolo aí tem os 14 primeiros dias. 7 primeiros dias. 7 primeiros dias. Mas eu vou no banheiro a partir de qual dia? Eu vou no banheiro a partir do quê? Do 8º dia? Ou do 14? Não, depende do teu organismo já a partir do primeiro dia. Tá. E o que eu posso ou sou obrigado a comer ou eu não posso comer? Porque os outros protocolos você é proibido de comer algumas coisas. Foi uma briga muito grande com a maioria das nutricionistas que trabalhavam com a gente, porque está todo mundo sabendo que hoje glúten não faz bem, que caseína não faz bem, tudo. Mas o que a gente dá ação no protocolo CRIA? Que a pessoa, nessa semana, ela evite de produção de bile, fabricação de bile. Para isso, o que ela vai ter que fazer? Retirar proteína animal, aí é frango, peixe, suíno, bovino, ovos, e também aqueles embutidos que aqui no sul temos muito embutidos. Presunto, salame, mortadela, essas coisas assim. Laticínios, nata, queijo, manteiga, iogurte, leite, isso só por 7 dias, pessoal. Os primeiros 7 dias. E também frituras. A partir do 8º dia está liberado. Você vai chegar até os 10. Sobrou salada, arroz e feijão, então. Não, até pão, se você gosta de comer pão, eu não indico, mas até pão, se você quiser, faça. Frutas, verduras, legumes, todo dentro dessa área você pode consumir totalmente à vontade. Muitos confundem em fazer dieta de emagrecimento. O protocolo CRIA, ele não está ligado diretamente ao emagrecimento. Ele vai ajudar a você a ter aquele peso ideal para a tua estrutura. Agora, quantas vezes você deve fazer? Depende de quem está te acompanhando e o teu objetivo. Em média, uma pessoa saudável, vamos dizer que o BTET aí está todo em ordem, está tudo perfeito. Eu recomendo uma vez por ano, só para manutenção. Agora, quando eu estava trabalhando aí em São Paulo, a gente foi fazer um acompanhamento, introdução do protocolo CRIA dentro da clínica Dr. Ozônio, e lá a gente eu via muitos médicos lá recebendo crianças com autismo. Tá? E a gente percebia que eles faziam insuflação retal, e o resultado era muito legal para as crianças. E a gente começou a acrescentar, em alguns casos de crianças com mais idade, o protocolo CRIA. E também estamos em andamento com mais resultados aí somatórios que também vou apresentar lá no Congresso. Por isso que é imperdível, né? Tá. Meus amigos, conversei aqui com o nosso especialista em faxina. Uma palavra que todo mundo usa aí no seu dia a dia, né? Mas é um detox, né? Uma detoxificação corporal aqui das toxinas nessa área que é muito importante para a saúde, né? O intestino funcional, o intestino limpinho, tudo funcionando, você vai ter muito mais saúde. Ansiedade, depressão, absorção de vitaminas, nutrientes, minerais, tudo acontece no intestino. E o Dr. Alcir Marques vai estar presente
no Congresso de Práticas Integrativas no Autismo, ali em São Paulo, em frente ao aeroporto de Congonhas, no Hotel E-Suites, dia 25, 26 e 27 de agosto, sexta, sábado, domingo, durante o dia inteiro, das 8 às 18. E é o que eu tenho falado aqui, independente se você tem uma pessoa da família com autismo, vá visitar, se inscreva nesse congresso, porque além de aprendermos sobre as práticas integrativas que se direcionam aos pacientes autistas, mas que nem nesse caso aqui, a saúde intestinal tem que estar boa no autista e no pai do autista, na mãe do autista, no vô do autista, na avó do autista, no primo, no irmão, tem que estar bem com todos na família, né? Então, é por esse motivo que você, que está procurando alternativas em tratamentos de forma natural, de forma com profissionais extremamente capacitados, reconhecidos no Brasil e também fora do Brasil, essa é a oportunidade de você, num final de semana, em vez de você ir para o shopping, em vez de você passear aí num resort, vá para o Congresso de Práticas Integrativas, cuide da sua saúde e garanta aí mais alguns anos de vida boa e de uma boa vida, porque o seu corpo agradece. Obrigado, doutor Alcir Marques. Obrigado a você, e levando em consideração para todo mundo que estiver lá no Congresso e também quem não puder ir, que estamos aí à disposição. Nós temos hoje o pessoal, quando faz o protocolo CRIAR, nós temos as nutricionistas que acompanham, fazem o passo a passo, e sabemos qualquer que lugar do Brasil atende? A mesma pessoa que está lá em Manaus, qualquer lugar do mundo. Hoje nós estamos em 27 países aí, estamos agora levando para Roma, no CINI, que é o maior congresso de medicina integrativa, acontece lá na Europa, dia 16 e 17, estaremos lá apresentando para muitos médicos brasileiros vão conhecer o protocolo CRIAR lá fora. Nós estamos já com o pessoal de outros países, principalmente Portugal, que eu mandei alguma coisa aí sobre Portugal, o pessoal que já usa há muitos anos o protocolo, e o pessoal que passou uma vez percebe que ele potencializa mais. Uma das coisas que eu gostaria de deixar para vocês aí, pessoal, as toxinas, os metais pesados, podem ter um impacto significativo no autismo. E é muito importante tomarmos medidas para prevenir e combater a intoxicação. Porque o Fernando Petete falou ali para nós que, numa das suas reportagens, eu fiquei assustado que 2021, parece que 2019, estamos com 57 autistas, não, 57 por 1, né? E agora, pelo que eu vi a doutora Geisa na última vez, não, foi a doutora Elisângela, falou sobre 37 por 1. 36 por 1. 36 por 1. Então, é uma hora, pessoal, de todos nós termos a consciência, juntarmos a medicina integrativa, todas as nossas ferramentas, e juntos podemos ajudar dentro desse fator aí que é bem assustador. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Quem quiser mais informações, o pessoal está perguntando, então vamos lá. Esse é o Instagram dele, Marques Alcir. Está invertido aqui, isso. É o Instagram dele, Marques Alcir. Esse nós estamos começando agora, mas nós temos também o do criar.oficial, que é esse aqui. Deixa eu ver aqui, calma. Coloca aí. Criar, com Y ali. Isso, criar.oficial. Eu vou deixar aqui no Saiba Mais, para facilitar para você. Você está assistindo aqui o vídeo no YouTube, você sobe aí a tela, vai estar o link ali, você clica, já vai direto ali para o site dele. Se você quiser conhecer o Dr. Alcir, ele vai estar ali em São Paulo, nesses dias aí no Congresso de Práticas Integrativas no Autismo, e o telefone é esse aí que está no WhatsApp, inclusive essa equipe aí do WhatsApp, vai te passar contato dos palestrantes, que ele é um dos palestrantes lá no Congresso, o contato dos fornecedores. Então, caso você tenha dificuldade, entre em contato aqui com a organização do evento. Olha, assisti lá uma live do Betete, eu queria o contato do Dr. Alcir, eu queria fazer lá a destoxificação lá do método CRIAR, e aí você vai ter todas as informações. Dr. Alcir, muito obrigado, e a gente se vê semana que vem lá em São Paulo, no Congresso. E
eu acho que eu vou fazer esse teste aí, hein? E aí vou fazer aqui, eu não vou fazer ao vivo, né? Mas eu vou dar meu testemunho aqui. Aí eu vou poder falar para vocês. É assim, assim ou assim. Uau, ótimo. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Saúde a todos. Se encontramos lá no Congresso. Ok. Gostou da live? Compartilhe essa live aí junto às pessoas que estão intoxicadas, estão obesas, estão empazinadas, estão com o trânsito impedido. Faz o quê? Um dia que você não vai no banheiro? 2 dias? Uma semana? Meu Deus! 2 semanas que você não vai no banheiro? Aí não dá certo não, né? Então vamos liberar esse trânsito aí e ganharmos mais saúde. Compartilhe essa live junto aí ao pessoal da sua família e junto aí o WhatsApp também da empresa. Aquele chefe lá que está sempre enfesado, a partir de agora, ele vai ser seu amigo aí, tá certo? Muito obrigado pela audiência. Compartilhe aí e até a nossa próxima live. Até mais, doutor Alcir.